Meu nome é Jéssica Menezes, eu sou fisioterapeuta, sou anatomista, sou também terapeuta holística e trabalho com diversas práticas integrativas e complementares. Dentre elas, eu sou especialista em acupuntura. E o nosso tema de hoje é um dos ramos da acupuntura, que é a auriculoacupuntura. Então a gente vai estar falando sobre diversos aspectos, né, do que a gente utiliza como recurso para tratamento, que é a nossa orelha. Então, começando a live de hoje, primeiro, quando a gente fala sobre orelha, sobre pavilhão auricular, a gente tem que entender um pouquinho o significado etimológico dessa palavra, pavilhão, né? Todo mundo fala tanto pavilhão auricular, pavilhão auricular, pavilhão auricular, mas o que é que significa de fato pavilhão auricular? Quando a gente vai fazer uma busca, quando a gente vai estudar, eu gosto muito de estudar o sentido que as palavras possuem, né? Pavilhão, ele tem diversos sentidos. O primeiro sentido que existe é com relação ao dicionário. Então, no dicionário, pavilhão tem relação com tenda, com barraca, com qualquer estrutura que abriga algo no seu interior ou abaixo, né? Se a gente for já para o ramo da música, pavilhão tem relação direta com alguns instrumentos musicais. Por exemplo, se a gente for ver o clarinete, né? Se a gente for ver trompete, são instrumentos que têm uma parte que é denominada de pavilhão. Essa parte denominada de pavilhão é nada mais, etimologicamente, significa que é aquela área do instrumento que é a extremidade final, que é mais aberta e alargada. E se a gente for trazer isso para a nossa realidade de corpo humano, é realmente isso que um pavilhão auricular significa. É a área do nosso corpo que é mais aberta, que é mais alargada, que é mais proeminente, que está junto à nossa cabeça, em específico a uma área, né, que é a área temporal, do osso temporal. E além disso, é a parte visível que a gente tem do nosso ouvido, da parte que se referencia e que tem função tanto a captação dos sons, como a condução desse som por outras áreas mais profundas desse pavilhão auricular. Então, na medicina ocidental, a gente vê muito a relação da função dessa nossa orelha, desse nosso pavilhão, com funções atreladas auditivas, bem como com funções atreladas também ao equilíbrio, tá? Por isso que algumas pessoas que têm distúrbio, né, nesse pavilhão, e não só no pavilhão, na verdade, na orelha, e entenda que a orelha tem diversas áreas da orelha que a gente vai falar, mas qualquer distúrbio nessa orelha de forma mais interna pode sim acarretar prejuízo para esse paciente a nível de equilíbrio, tá? Então, problemas vestibulares podem incluir distúrbios de equilíbrio, ok? Quando a gente fala de pavilhão auricular, a gente tem que entender que pavilhão auricular não é sinônimo de orelha, tá? A orelha, ela subdivide anatomicamente em 3 tipos de orelha. Nós temos a orelha mais externa, que é essa daqui que a gente visualiza. Temos a orelha interna, né, que aí nós vamos ter a média e a mais interna ainda essa. E por que muitas pessoas associam orelha ou ouvido com pavilhão auricular? Porque, na verdade, a orelha ou ouvido externo, que é essa área daqui, ela tem 2 porções, anatomicamente falando, tá? Segundo a nossa anatomia. Nós vamos ter essa porção aqui, que a gente visualiza e toca, que é formada tanto por cartilagem, como também é formada por tecido conjuntivo e pele, que isso sim nós chamamos de pavilhão auricular. Então, o pavilhão auricular é toda essa área aqui que a gente perfura com brinco, com píncel, que a gente inclusive limpa externamente a nossa orelha. Já essa cavidade, né, e aqui mostrando, não sei se vai dar pra ver, provavelmente não, essa cavidade aqui que existe, que dá contato com a nossa orelha mais internamente, é o que a gente chama de meato acústico externo, ou poro acústico externo. É a entrada, o local de entrada, na verdade, de passagem do nosso som por todo o canal aditivo para depois chegar a áreas mais profundas desse ouvido interno e posteriormente fazer conexão com o nosso sistema nervoso e dessa forma nós termos a interpretação desse estímulo sonoro e entendimento dele, para saber
que tipo de situação está acontecendo ao nosso redor, que tipo de coisa ou de objeto que caiu. Então a identificação do som depende, segundo a medicina ocidental, e eu estou trazendo aqui primeiro esse contexto bem ocidentalizado, para que depois a gente possa integrar com o contexto oriental mesmo. Então, segundo a medicina ocidental, isso faz uma relação direta com a interpretação dos sons a nível do sistema nervoso central, tá? Em específico, lá no córtex cerebral, no nosso telencéfalo. Se a gente for observar a nossa anatomia do pavilhão auricular, e agora eu estou falando do pavilhão auricular mesmo, que é uma das porções da nossa orelha externa, ela vai se subdividir em várias áreas. Então nós temos essa área que é muito comum a gente fazer a perfuração, né, do primeiro brinco, que é o lóbulo. Nós temos outras áreas que tem a antihélix, a hélix. Temos cavidades nessa orelha, que essas cavidades nós chamamos de conchas, né? Concha, a gente vai ter a concha cava, concha simba. Nós temos também trago, antitrago, temos algumas incisuras, ou seja, nós temos diversas estruturas que compõem esse pavilhão auricular. E por que é importante entender isso? Porque essa anatomia, por mais que seja uma anatomia ocidental, ela é necessária para que a gente possa ter uma base para entender a anatomia específica também do Oriente, que aí a gente não vai atrelar apenas a área, mas quais são as funções que estão relativas àquela área. Então, se eu tenho a área do lóbulo, para a medicina ocidental, isso aqui é um lóbulo. Para a medicina oriental, no lóbulo eu tenho diversos pontos ou diversas áreas que podem e são mapeadas todos os dias, tá? Obviamente que existe a medicina tradicional chinesa de raiz que já tem esse mapeamento pronto, mas o que a gente observa é que existem estudos de mapeamento, de descoberta de novos pontos também, tá? E aí nessa área do lóbulo a gente encontra diversos pontos que podem trabalhar em ansiedade, que pode trabalhar o olho do paciente, que pode trabalhar a cavidade oral desse paciente, envolvendo língua, envolvendo dentes, tá? Então, na medicina oriental, eles atrelam a área demarcada com os pontos que constam nessa área que tem diversas funções, ok? Só deixando claro para todo mundo que está entrando, né, nessa live, a gente está falando hoje, né, sobre o que é que sua orelha expressa para você, o que é que a acupuntura diz que a orelha expressa sobre o nosso paciente, sobre a gente, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aí, adicionar um comentário. Eu vou ficar muito feliz de estar podendo ajudar, estar respondendo vocês. E a gente já deu um embasamento do conceito do que é pavilhão auricular, o que é orelha externa. E agora a gente está fazendo uma associação um pouquinho do conteúdo dessa medicina ocidental que a gente estuda, principalmente quem é profissional da área de saúde, estuda de forma mais minuciosa, com o que a gente observa também do estudo desse pavilhão auricular, dessa orelha externa, lá voltado para a medicina tradicional chinesa e na auriculacupuntura em específico. E por que em específico a auriculacupuntura? Porque na auriculacupuntura a gente vai utilizar esse pavilhão auricular como um microsistema de tratamento. Por que microsistema? O micro significa pequeno. Sistema, isso quer dizer o quê? Que apenas no pavilhão auricular, só com o pavilhão auricular, eu tenho a representação de todo o meu corpo, expressa em diversos pontos que podem ser estimulados, tanto para trabalhar com a manutenção da saúde do paciente, como também fazer com que esse paciente seja tratado de um quadro álgico, de uma ansiedade, de uma depressão, de algum problema que já atingiu o físico dele, como por exemplo uma lesão hepática, né? Uma lesão no fígado, uma lesão no baço, se ele tem gastrite. Então, para diversas funções nós utilizamos esse pavilhão auricular porque nele consta a representação de todo o nosso corpo. Tá certo? Então a gente está fazendo a associação aí desse pavilhão auricular, interpretado na medicina tradicional chinesa, na auriculacupuntura, bem como que a gente tem aí de conteúdo que a gente visualiza na nossa graduação, nas nossas especializações voltadas para essa medicina mais ocidentalizada de entendimento desse pavilhão auricular. Tá certo? Então a gente já falou um pouquinho do conceito, a gente já falou um pouquinho dessa anatomia específica, e algumas pessoas até perguntam por que na medicina ocidental é explicado que a aurícula ela é tão
palpável o resultado nessa aurícula, ou seja, ela é tão eficaz, ela é tão efetiva. E aí a medicina ocidental, ela traz como justificativa que esse pavilhão auricular, ele contém diversos nervos que passam nesse pavilhão auricular. Então, na hora que eu insiro uma agulha nesse pavilhão auricular, eu não estou só inserindo uma agulha a nível do tecido conjuntivo, mas eu estou inserindo essa agulha a nível de receptores nervosos que existem nessa área, que vão gerar todo um estímulo nervoso que vai seguir por uma via específica, que no final vai levar essa informação para o nosso sistema nervoso central e vai responder, dependendo do estímulo que eu dê, com o que o paciente precisa, tá? Então, o pavilhão auricular, ele é altamente inervado, não só por nervos específicos, mas também por plexos nervosos, e ele também é altamente rico em plexos. E aí, quando eu falo de plexo, eu estou falando da parte de vascularização mesmo, tá? Então, nós temos alguns vasos que são importantes e algumas veias que vão estar interagindo com esse pavilhão auricular. O que diz que o pavilhão auricular, quando a gente insere a agulha, ele pode sim sangrar ao retirar essa agulha. E o sangramento nem sempre vai ser um sangramento exorbitante, como também em algumas condições específicas do paciente pode acontecer sim um sangramento mais excessivo, um sangramento mais expressivo através do pavilhão auricular, tá certo? Algumas pessoas, deixa eu ver se já tem perguntas aqui, porque fica subindo, eu não tô vendo. Se alguém fez alguma pergunta, pode voltar a fazer aí, tá? Que aí não tem como eu ver mais. Com relação à medicina tradicional chinesa, o pavilhão auricular, ele é avaliado de diversas formas. Primeiro, nós temos toda a avaliação desse pavilhão auricular a nível físico mesmo. Como assim a nível físico? Eu vou analisar a orelha do paciente a nível de toque, a nível de inspeção. A gente falou inclusive disso na live de ontem, onde a gente falou sobre diagnóstico, quais são as fases que determinam o diagnóstico, como é que esse diagnóstico deve ser feito. Então, quando você olha esse pavilhão auricular do paciente, quando você toca, existem características físicas que devem ser levadas em consideração. A primeira característica é o tamanho, o formato, tá? Quando eu toco, ele é flexível em alguns momentos, em outras áreas ele não é tão flexível. Tudo isso é dado diagnóstico, tá? E eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, várias vezes, a associação, que é até um mito que existe na nossa sociedade, é uma questão cultural, das pessoas dizerem: ah, fulano tem uma orelha grande, quer dizer que ele vai viver muito tempo. Eu acho que todo mundo já deve ter escutado algum tipo de fala nesse sentido. E na medicina tradicional chinesa existe uma relação da longevidade com o nosso pavilhão auricular, com a nossa orelha mais externa a partir dessa área. Isso porque existem livros antigos, e aí existe o Suen, o Li Shu, ou seja, o Tratado de Medicina Interna do Imperador Amarelo, são livros bem de referência para a gente estudar sobre a acupuntura, e eles fazem uma relação direta com o rim e a orelha. E se a gente observar mesmo, a nossa orelha parece um rim. Quem nunca viu aí um rim na vida, coloca aí no Google rim e coloca a orelha e veja se não tem semelhança. E segundo a nossa medicina mais antiga tradicional chinesa, eles associam que os rins são detentores ali de guardar a nossa energia de vida. De forma bem simplista é isso. Ou seja, na hora que você é concebido, que é realizado ali o ato sexual entre os seus pais e você tem esse processo de fecundação sendo feito, 50% da energia você herdou da sua mãe, 50% da energia herdou nos seus pais. E essa energia, de forma bem simples, tá? Obviamente existe conteúdo mais aprofundado sobre isso, que aqui, com relação ao tempo de live que a gente tem, não teria condição de explicar agora. Mas essa energia que você herdou lá, essa energia ancestral que você herdou dos seus pais, ela fica armazenada a nível dos seus rins. Então, situações como: você vai dormir muito tarde todos os dias, você não se alimenta direito, você não tem uma prática ou algum exercício físico de forma constante. Isso faz com que você gaste muita energia de vida
fazendo com que, segundo a medicina tradicional chinesa, você não tenha uma longevidade tão grande e mesmo que chegue a viver muito tempo, a sua qualidade de vida não vai ser a mesma, porque você está justamente na hora que você está acordado lá de 1 hora da manhã, de 2 horas da manhã, fazendo alguma atividade, ou você tem insônia, não consegue dormir direito. Então, nesse momento, a energia que está sendo gasta é a energia que você herdou dos seus pais e que, de forma bem resumida, ela não pode ser reposta, tá certo? Então, você só gasta essa energia. Então, como os rins detêm essa energia, né, de longevidade, tempo de vida, se eu tenho uma orelha grande, se eu tenho uma orelha numa condição, né, de palpação ideal, e depois eu vou dizer como é que essa orelha deve ser para você ter uma qualidade de vida boa, se eu tenho ela dentro desses parâmetros, então significa que os meus rins, que fazem relação também com essa orelha, e não são só os rins que fazem, outros órgãos também, mas devido à semelhança com os rins, quer dizer que essa orelha garante a você que você vai ter um tempo aí longo de vida. O que não quer dizer que é regra, que você que tem uma orelha pequena vai morrer cedo, vai ter um tempo aí encurtado de vida, tá? Não depende só disso, depende de outros fatores. Eu tô falando um pouquinho aqui da filosofia que rege essa questão do entendimento do pavilhão auricular. Então esse pavilhão auricular, ele também faz uma relação, além dos rins, com um feto. Então, se a gente associar, que não tem como eu mostrar, em outros momentos depois eu vou estar mostrando para vocês, né, futuramente, mas a nossa orelha parece um feto de cabeça para baixo. Ou seja, um bebê quando está dentro lá da barriga da mãe, né, a posição que ele adota de cabeça para baixo, que é a posição ideal lá para o trabalho de parto, para o nascer do bebê, que a gente chama de posição cefálica na nossa medicina, né, ou seja, profissionais de área de saúde assim denominam, nessa posição cefálica seria o posicionamento que se assemelha à nossa orelha. Então, o bebê em posição invertida facilita, inclusive, o nosso entendimento da localização de muitos pontos. Então, por exemplo, se o bebê está de cabeça para baixo, então a cabeça do bebê estaria aqui, né, nessa posição, ou seja, na área do lóbulo. Então, se eu quero trabalhar alguma estrutura que está localizada na cabeça do meu paciente, como por exemplo os olhos, nariz, a boca, então eu vou trabalhar em que área do pavilhão auricular? No lóbulo. Então, esse mapeamento associando, né, com a posição de um feto em posição cefálica ou de cabeça para baixo, foi uma das formas que, não a medicina tradicional chinesa de raiz, mas quando essa medicina começou a ser difundida, eles associaram para facilitar o entendimento de alguns pontos e assim você conseguir, né, memorizar, aprender melhor a localização desses pontos e as funções atreladas, né, associadas a esses pontos. Então, esse pavilhão auricular, nele, segundo a medicina tradicional chinesa, nós podemos identificar o estado físico do paciente, o estado emocional desse paciente, o estado mental desse paciente e também podemos concluir algumas situações até do estado espiritual desse paciente. O espiritual não é muito falado em muitos cursos, não é muito visto em muitos cursos, mas pode sim fazer uma associação, tá? Eu fiz aqui um script para que eu não esqueça de dizer alguns pontos a vocês. E aí o primeiro ponto que a gente ideal de falar, antes de eu começar a falar mais específico desses pontos, é interessante que quem tiver aí em casa, né, nesse momento, que tiver condição de pega um espelhinho para analisar a sua orelha junto com a gente, vai ser bem legal, tá bom? Então, qual seria o formato da orelha ideal para eu saber que eu tenho saúde, que eu tenho aí uma grande longevidade? Para a gente definir qual é o formato ideal, quando eles colocam esse formato ideal, não quer dizer que a gente tenha que se prender a ele, porque o auriculoacupunturista ele tem que ter destreza de saber que o pavilhão auricular ele sofre, bem como todo o nosso corpo, por uma situação que nós chamamos de variação anatômica. O que é a variação anatômica? Quer dizer que ninguém é igual a ninguém. Então, da mesma forma que os meus olhos não são iguais aos de vocês, da mesma forma que o meu cabelo, por mais que tenha uma cor parecida, ele tem uma estrutura diferente, a minha sobrancelha, até a minha sobrancelha direita e a esquerda não são iguais. Então, imagina
em você, quando a gente compara um ser humano com outro. Então a mesma coisa acontece no pavilhão auricular. Pavilhão auricular, o difícil na auricular-acupuntura é identificar justamente naquele paciente que tem um pavilhão auricular diferente daquele que está naquele molde ou que está naquele mapa de auricular-acupuntura, que nele é diferente, mas não quer dizer que seja normal, não quer dizer que esteja errado. Então, nós temos um determinado tipo de pavilhão auricular. O nosso paciente tem outro. Isso não quer dizer que ele está fora da curva, que o pavilhão auricular dele está errado. Não, só quer dizer que é o pavilhão auricular dele, baseado na genética dele, baseado na interação do meio ambiente que ele teve. Então, se ele teve algum tipo de lesão, se ele teve algum tipo de acidente, deformou essa orelha. Então, tudo isso deve ser investigado e não deve ser adotado como um padrão fixo, tá? O Ellison perguntou: professor, essa terapia é considerada curativa ou paliativa? Ótima pergunta, Ellison. Na verdade, a auricular-acupuntura na China, né, em países mais asiáticos, ela é uma acupuntura que ela é feita mais de forma preventiva, ou seja, o paciente ele chega para você deixar e manter ele sempre com saúde, tá? Aqui no Ocidente, como eu vou falar aqui do Brasil, que é a nossa realidade, né, a realidade que a gente conhece, a gente não tem muito costume de ir no auricular-acupunturista ou até no acupunturista mesmo procurando prevenir. É muito incomum na minha prática profissional eu ter pacientes que chegam dizendo: eu tô aqui fazendo a sessão porque eu quero evitar ter um determinado problema. Isso é muito raro. Tanto que eu comecei a atender em 2011, 2012 mais ou menos, tá? E de lá pra cá, dos pacientes que eu me lembro, e olha que eu tenho uma memória muito boa para paciente, tá? De história de paciente, desse tempo todinho eu só tive um paciente que realmente veio buscando uma prevenção de entrar num quadro de ansiedade. Mas de resto é muito mais comum que o paciente ele chegue procurando um tratamento. Aí você coloca: mas nesse caso a auricular-acupuntura ela é para o tratamento real, ou seja, ela vai promover uma cura, uma melhora do que o paciente traz como queixa, ou a auricular-acupuntura serve apenas para ser um paliativo? O paciente chega com dor, eu faço aquela camuflagem dessa dor e o paciente volta para casa sem dor, mas quando ele tira as sementes, quando ele tira o estímulo, ou quando ele sai da auricular-acupuntura, a dor ela retorna, ou o processo, né, alterado lá na sua fisiologia volta, não se tratou a causa. Na verdade, a auricular-acupuntura ela serve para tratamento também, tá? E para analgesia. Na analgesia, boa noite. Na analgesia, a gente observa que a auricular-acupuntura ela é fantástica. Então, se o paciente ele tem uma dor no joelho, se o paciente ele tem dor de cabeça, para dor de cabeça, minha gente, o resultado ele é tão maravilhoso que o paciente, por vezes, ele mesmo retira, ele deixa de fazer uso de alguns analgésicos porque ele observa que a auricular-acupuntura está sendo mais efetiva do que a medicação que ele estava fazendo uso. Obviamente que eu, enquanto auricular-acupunturista, não tenho autonomia para chegar e dizer pare de utilizar a medicação, né? Mas o paciente ele faz muitas vezes por conta própria, porque ele observa que ele não está tendo mais crise. Então, situações onde o quadro álgico ele é muito presente, a auricular-acupuntura ela deve ser a primeira técnica que deve ser pensada em ser realizada nesse paciente, porque ela é muito eficaz, tá? Então, dor no ombro, bursite, artralgias, né? Tudo isso é melhorado. Lombalgias, então, tenho muita paciente que chega aqui porque tem dor na lombar. Tenho muita paciente que eu atendo que a queixa dela é, por exemplo, cólica. Eu tenho muita cólica menstrual. A auricular-acupuntura me ajuda nisso? Com certeza ajuda. Não só ajuda, como trata. E aí o tratamento ele é mais intenso, ou seja,
A gente utiliza não só a aurícula, que a gente faz uso também de fitoterapia, de outras técnicas para agregar nesse tratamento da aurícula, uma vez que a aurícula ela não é exclusiva, ela não precisa ser exclusiva, o paciente pode fazer uso da medicação ainda, ele pode continuar fazendo o seu tratamento com outro profissional e fazer uso também da auriculacupuntura, tá? Então, nesse caso, na auriculacupuntura a gente associa outras técnicas para que o efeito seja mais poderoso, mas só a auriculacupuntura a gente consegue tratar cólica, a gente consegue tratar dor de cabeça, a gente consegue tratar diversas dores que o paciente apresenta, bem como outros quadros que envolvem tanto emocional, físico e mental, tá? Obviamente que para que esse efeito seja duradouro, o paciente só em uma sessão não é milagre, né? Só em uma sessão necessariamente ele não vai ter o resultado para durar muito tempo. Aqui, na minha experiência profissional mesmo, no tratamento com meus pacientes, a grande maior parte dos pacientes, eles fecham pacotes. Então, eles vêm para mais de uma sessão e nessas mais de uma sessões que ele realiza, cada sessão a gente vai trabalhando um objetivo concreto para conseguir ter um resultado a longo prazo. O paciente acabar o tratamento e ele só precisar vir esporadicamente aqui para a gente reavaliar ele, para ver se ele está bem. E se ele estiver muito bem, dependendo da situação, ele já tem uma alta assim de só vir uma vez a cada mês, depois uma vez a cada 6 meses. Então, não existe um protocolo, existe a forma como eu avalio aquele paciente. Então, para cada paciente existe um determinado tipo de avaliação, um determinado tipo de critério, um determinado tipo de escolha de pontos, tá? Mas eu consigo tanto tratar a nível de dores e de aspectos emocionais, físicos, né? Bem como em algumas situações, tá, Wellison? A gente consegue ter a cura mesmo, tá? Então, em algumas situações a gente consegue ter cura. Paciente com asma. A asma é tratável com acupuntura? É sim, com aurículo melhora-se muito as crises, melhora-se muito a questão da condição respiratória do paciente. Obviamente que se ele faz auriculacupuntura, ele também faz fisioterapia respiratória, o efeito dele vai ser magnífico. Por isso que eu sempre reforço que a auriculacupuntura, quando associada a profissionais de área de saúde, independente da área dele, o resultado do paciente é muito mais rápido, a segurança durante o tratamento é muito maior. Então o paciente ele volta, né, para ser tratado com você, porque ele sabe que quando ele tem algum tipo de problema, você é aquela pessoa que ele pode pensar que vai resolver o problema dele, tá certo? Então acho que eu respondi, não foi, o Wellison? Então, só voltando, né, a aparência do pavilhão auricular é importante para definir o tipo de pessoa. Como assim tipo de pessoa? Por mais que existam diversos tipos de pavilhão auricular, porque cada um tem o seu, mas a gente tem que entender que tem pacientes, por exemplo, que têm a orelha muito pequena. Na medicina tradicional chinesa, pessoas que têm a orelha pequena têm determinado tipo de comportamento. Já pessoas que têm a orelha longa, o lóbulo bem expressivo, bem longo, também, a nível de comprimento, obviamente, são pessoas também que vão ter determinado tipo de comportamento. Então, pessoas que têm a orelha muito pequena são pessoas que são mais cautelosas, que são mais autocríticas, são pessoas que tendem ao perfeccionismo, né? São pessoas que vão analisar mais, elas são mais analíticas, são mais confiadas. Já pessoas que têm um pavilhão auricular maior são pessoas que vão tender a ser autoconfiantes, são pessoas que gostam de serem mais ativas, tá? São pessoas que são mais proativas, no sentido de que elas vão para a ação mesmo. São pessoas até mais corajosas com relação à forma como elas lideram a sua vida, principalmente no campo profissional, tá? Isso quer dizer que é sempre assim, como eu disse a vocês? Não. É pequeno em relação ao quê? E aí, entre eu ter uma orelha que é pequena e eu ter uma orelha que é grande, né, que é longa, a gente tem que entender que existe entre esses dois tipos de orelha, com relação ao tamanho, diversos tipos de orelha. Então,
Então tem pessoas que têm a orelha pequena, mas não é tão pequena assim, que tem uma parte da orelha maior, outra parte menor, pessoas que têm uma orelha nessas cavidades que a gente já falou um pouco mais profundas, menos profundas. Então isso determina também o tipo de pessoa que aquela pessoa vai tender a ser. Não quer dizer que ela seja, porque só o tamanho não é um referencial absoluto para me dizer como aquela pessoa é, tá certo? O Ellison colocou, obrigada, prof. Estava imaginando aqui como seria interessante o sistema governo introduzisse na atenção primária essa terapia. Pois é. O Ellison, o que a gente observa é que existem capacitações que são feitas para profissionais de área de saúde, sim, vinculados ao SUS na atenção primária, né? E o que ainda falta são profissionais de área de saúde também terem interesse em se capacitar. É super importante. É tão importante que eu tenho alunos que já estão trabalhando na atenção primária com auriculacupuntura. É tão importante que eu tenho até uma residente, né, que trabalha comigo, que ela está fazendo auriculacupuntura em pacientes são hipertensos, pacientes que têm sequela neurológica, pacientes que sofrem com ansiedade, crise de pânico, depressão, né, transtorno bipolar. Então assim, a gente consegue fazer sim. A auriculacupuntura é super aplicável na atenção básica, na média e alta complexidade. Ela é aplicável de forma que você não precisa, como eu já disse a vocês em outras lives, ter um consultório. Eu não preciso ter um consultório para trabalhar com auriculoterapia, com auriculacupuntura. Na verdade, eu preciso só ter a técnica, saber como fazer, ter o material básico, né? E a partir disso, eu começar a atender esse paciente. E aí, para eu saber como fazer, aí é que está a situação. Porque existem diversos cursos, existem diversos conteúdos, existem diversos mapas, existem diversas interpretações sobre a auriculacupuntura, existe a interpretação da escola neurológica, da medicina tradicional chinesa de raiz. Então, para que você saiba qual a melhor forma de se fazer a auriculacupuntura, você tem que passar muitas vezes por tudo isso, né? Eu passei por tudo isso. Hoje em dia eu filtro e sei o que é melhor para o meu paciente, se é a melhor forma de tratar, sei qual protocolo dá certo, qual não dá certo, em que situação eu utilizar tal ponto, quando não utilizar, quais são principalmente as contraindicações de cada ponto. Isso é muito importante, porque se você não sabe o que você não pode fazer, fica difícil quando você vai atender esse paciente. Você não tem um critério em que momento eu posso utilizar tal situação, em que momento eu posso não utilizar, tá? Outro ponto que é importante a gente citar aqui, eu já falei do tamanho, da característica do tamanho desse pavilhão auricular. A consistência do pavilhão auricular também é interessante, tá? Então, quando você pega na sua orelha, a sua orelha tem que ter uma consistência adequada segundo a medicina tradicional chinesa. E como assim uma consistência adequada? Vamos lá. Tem pessoas que quando você palpa a orelha delas, e aí você pode palpar a sua nesse momento, quem está aqui na live, quando você palpa a orelha, é uma orelha bem mole, né? Tende mais a uma orelha mais flácida. Já tem pessoas que você palpa e a orelha ela é bem dura. Tem atletas, né, que a gente até falou sobre isso na primeira live, que eles apresentam uma alteração na sua orelha devido ao esporte que eles praticam. Porque a orelha, querendo ou não, é uma área sensível do nosso corpo. Então, eles vão apresentar alterações no relevo. Então, para esse paciente que é atleta, e eu não entendo que ele é atleta, eu não sei, eu não encontro isso na minha anamnese, fica difícil eu dizer o que é normal e o que não é normal. Então, o parâmetro da aurícula em atleta é diferente do parâmetro adotado, por exemplo, na aurícula ou na orelha de um paciente que não é atleta, que não desenvolve determinado tipo de impacto constante nessa orelha, tá? Então é interessante que a gente observe essa orelha com relação ao tamanho e agora com relação à textura, ao formato, tudo isso. A orelha, tem pessoas que têm a orelha mais arredondada, tem pessoas que têm a orelha mais pontiaguda, tem pessoas que têm a orelha mais alongada, mais achatada. Então, com relação ao formato, na medicina tradicional chinesa, muitos cursos não abordam isso. Não falam que cada formato determina um tipo diferente de pessoa. Professora, mas por que eu tenho que entender que uma pessoa, por exemplo, que tem a orelha pontiaguda é uma pessoa mais reativa, por exemplo? Porque se você, enquanto terapeuta,
não percebe esses detalhes, acaba que você vai adotar a mesma fala, o mesmo comportamento, a mesma forma de interação com todos os pacientes. Isso pode dar certo, como também pode não fazer um diferencial no seu tratamento. Então você tem como saber, através da análise do formato, do tamanho, bem como da textura, como é o perfil daquele meu paciente, como é que eu devo conduzir o meu tratamento com aquele paciente para que ele se adeque melhor naquele tratamento, para que ele consiga realizar esse tratamento, para que ele seja convencido de que aquela técnica é segura, que é eficaz. E dessa forma ele esteja junto com a gente durante o processo que está sendo tratado. Então, se eu sei que o paciente ele é mais agressivo, eu falo agressivo no sentido dele ser mais reativo, aquele paciente que ele não guarda não tem papas na língua, fala tudo que vem na cabeça, é um paciente que tende a se proteger mais, e aí isso a gente tem que avaliar a questão da experiência de vida que ele tem. Eu tenho que ter cuidado da forma como eu vou me expressar com ele, como eu vou falar com ele. Se eu tenho esse cuidado, então o engajamento desse paciente no tratamento é muito maior. Então esse paciente ele diz, gostei da forma que ela me tratou, gostei da forma que ela interagiu comigo, entendi tudo que ela me disse, vou dar continuidade no tratamento em casa. Então o tratamento acaba sendo mais efetivo, porque como eu disse na live de ontem, não adianta só eu fazer, o paciente também tem que fazer. Então 50% paciente, 50% do tratamento é nosso, tá certo? Então, pacientes que têm a orelha muito mole, não é ideal para a medicina tradicional chinesa. Segundo a medicina tradicional chinesa, nenhum nem outro. A orelha, obviamente, tem áreas que ela vai ser mais flexível, né? Somente na região de lóbulo. E tem áreas que ela vai tender a ser mais rígida devido à questão da presença de cartilagem que uma grande parte da orelha apresenta, ok? Então isso aí você tem que avaliar também na palpação. Outra coisa que você tem que avaliar, quando você for lá no diagnóstico tocar nos pontos, observar aquele ponto. Na hora que você palpou, então pega lá o apalpador, né? A gente falou sobre o apalpador ontem, que é necessário para diagnóstico. Você pega o apalpador, você vai palpar lá um ponto específico, apalpou. Aquele ponto ficou vermelho, na minha orelha ficou vermelho porque é uma área realmente que eu me trabalho, né? Eu trato. Então, ficou vermelho aquele ponto, certo? Já é um dado diagnóstico, a gente já falou ontem. Além disso, doeu no paciente? Doeu. Então, se doeu, então esse ponto está alterado. O que esse ponto significa? É um ponto para trabalhar, por exemplo, o ombro, é um ponto de alergia, é um ponto de ansiedade, então você já suspeita. Eita, o paciente aí, pode ter ansiedade, por exemplo. Não é esse ponto, mas existem pontos de ansiedade. Então, fui lá no ponto de ansiedade, paciente, você chega e o paciente diz, o senhor se considera uma pessoa ansiosa? Você tem ansiedade? Ele diz, tenho muita. Você diz, tá certo. E aí, conforme vai ficar a marca, através da palpação nesse pavilhão auricular, nessa região da orelha externa, você tem como saber, a partir da marca e a partir do dado que foi gerado a partir desse estímulo, através do diagnóstico, obviamente, você tem como saber se essa ansiedade é de agora, se essa ansiedade já faz muito tempo. Você tem como saber se essa ansiedade até... Quais são as possíveis causas dessa ansiedade? E aí, quando você vai fazer toda a exploração desse pavilhão auricular, adotando nesse diagnóstico, de novo, que a gente falou ontem, né? Sobre as técnicas de diagnóstico, então, dependendo da técnica que você emprega, você tem como saber se aquela ansiedade é algo agudo, é algo crônico, se aquela ansiedade é por questão de eu não sei lidar porque eu sou muito inseguro, é uma ansiedade que culmina inclusive com compulsão alimentar. A gente tem como saber no pavilhão auricular, existem pontos que eu tenho como saber até se o paciente ele é uma pessoa que come compulsivamente, se ele tem algum vício. Então, dependendo de como esse pavilhão se apresente, na hora que você for visualizar os pontos, na hora que você palpar esses pontos, você tem esse dado de como é que o paciente se comporta, por mais que esse paciente não tenha falado isso na sua anamnese, na sua entrevista. Então, se o paciente em nenhum momento tocou na situação, por exemplo, ele fez toda a avaliação com você, em nenhum momento ele disse que é uma pessoa explosiva,
Você vai lá na orelha, você quando palpa, faz toda a análise exploratória, quando você vê, você diz, eita, ó, tal órgão tá com problema. E aí você chega ao paciente e diz, o senhor é explosivo, não tem muita paciência, ele diz, é verdade, eu sou assim mesmo. Geralmente o paciente nem diz, ele fica calado, processando a informação de como é que você sabe dessa informação, e na sequência, geralmente o acompanhante já diz, Ave Maria, demais, demais. Por que isso acontece? Porque na verdade você identificou isso na orelha. A orelha do seu paciente não é só um ponto para colocação de agulha, para inserção de sementes ou inserção de qualquer estímulo que você queira fazer nesse paciente. A orelha, antes de tudo, e diz respeito, na verdade, à vida desse paciente. Então, nessa orelha, eu tenho como coletar todos os dados do que o paciente passou no passado, ou seja, o que aconteceu, obviamente, o que ele vivencia no presente e o que ele pode estar passando no futuro. Então, tem como a gente identificar isso.